Você já acordou com aquela sensação inquietante após sonhar com um ente querido que já partiu deste mundo? Aquele olhar distante, aquela tristeza no semblante, aquele silêncio que parece gritar por algo que você não consegue compreender imediatamente? Não é coincidência, nem simples lembrança nostálgica que seu subconsciente criou. O Padre Pio, um dos santos mais poderosos na intercessão pelas almas, revelou um dos maiores segredos espirituais. Quando sonhamos repetidamente com alguém que já faleceu, especialmente se essa pessoa aparece triste ou em silêncio, é porque sua alma está clamando por algo que só você pode oferecer: suas orações. Este não é apenas mais um ensinamento espiritual casual. É uma revelação que tem transformado a vida de milhares de pessoas e trazido paz tanto para os vivos quanto para aqueles que já partiram. Antes de compartilhar com você esse poderoso ensinamento que pode não apenas aliviar o sofrimento de uma alma querida, mas também abrir portas de bênçãos extraordinárias em sua própria vida, preciso que você compreenda a profundidade desta mensagem. O Padre Pio não era um simples conselheiro espiritual. Ele foi um homem marcado pelos estigmas de Cristo durante 50 anos, possuía o dom da bilocação, lia corações no confessionário e tinha uma conexão extraordinária com o mundo espiritual, especialmente com as almas do purgatório. Seus ensinamentos sobre a comunicação entre os dois mundos não são meras teorias, mas revelações baseadas em experiências místicas reais que testemunhou e viveu intensamente. O que ele descobriu sobre o significado desses sonhos é algo que a maioria dos líderes religiosos raramente aborda com tal clareza e poder. O que você aprenderá hoje mudará para sempre sua percepção sobre esses sonhos e lhe dará ferramentas concretas para agir quando eles ocorrerem. Imagine poder oferecer verdadeiro alívio a um ente querido que está sofrendo no purgatório e, ao mesmo tempo, abrir um canal de graças extraordinárias em sua própria vida. O Padre Pio ensinou que as almas que são libertadas através de nossas orações tornam-se poderosas intercessoras por aqueles que as ajudaram. É uma troca espiritual de proporções eternas. Você oferece suas orações agora, e essa alma, uma vez liberta, poderá interceder por você para sempre diante de Deus. Essa é uma verdade espiritual que poucos conhecem, mas que tem o poder de transformar não apenas o destino das almas que já partiram, mas também o seu próprio caminho nesta vida. A dor da perda de um ente querido muitas vezes é acompanhada por esses sonhos misteriosos que parecem tão reais, tão vívidos que você quase pode sentir a presença física daquela pessoa. Você já se perguntou por que alguns desses sonhos parecem tão diferentes dos sonhos comuns? Porque a pessoa falecida frequentemente aparece em silêncio, apenas olhando para você, ou demonstrando uma tristeza que parece perfurar sua alma mesmo depois que você acorda? O Padre Pio explicava que existe uma diferença fundamental entre os sonhos comuns, produtos do nosso subconsciente, e esses encontros espirituais que ocorrem enquanto dormimos. Segundo ele, o momento do sono é quando nossa alma está mais receptiva às manifestações do mundo espiritual, e é precisamente nesse estado que as almas do purgatório encontram uma oportunidade para se comunicar conosco, especialmente com aqueles com quem mantiveram laços fortes de amor durante a vida terrena. O primeiro sinal revelador que o Padre Pio identificava nesses sonhos é a recorrência. Quando você sonha repetidamente com a mesma pessoa falecida, isso raramente é coincidência. O segundo sinal é a atmosfera do sonho. Geralmente existe uma aura de seriedade, uma sensação de urgência silenciosa, diferente dos sonhos casuais onde conversamos normalmente com a pessoa. E o terceiro sinal, talvez o mais impactante, é a expressão facial da pessoa falecida. Frequentemente triste e pensativa, às vezes implorante, ou fixando o olhar intensamente em você sem dizer uma palavra. Esses três elementos juntos formam o que o Padre Pio chamava de visita espiritual, um verdadeiro pedido de ajuda de uma alma que está no processo de purificação no purgatório, um lugar que ele descrevia como um fogo de amor que purifica, mas também causa sofrimento indescritível às almas. Compreender esses sinais é apenas o primeiro passo para responder adequadamente a esse chamado espiritual. O erro mais comum que as pessoas cometem é ignorar esses sonhos, tratando-os como meras manifestações psicológicas da saudade ou do processo de luto. Outros comentam casualmente sobre esses sonhos,
como curiosidades, sem perceber o significado profundo que carregam. O Padre Pio alertava severamente contra essa postura, dizendo: quando uma alma do purgatório vem até você em sonho, é porque Deus permitiu esse contato por uma razão específica. Essa alma precisa de você, confia em você, e Deus acredita que você pode ajudá-la em seu sofrimento. Ignorar esse chamado não é apenas perder uma oportunidade de realizar um ato de caridade espiritual, mas também fechar uma porta para graças extraordinárias que Deus reservou para você através dessa conexão espiritual. Existe uma ciência espiritual por trás desse fenômeno que o Padre Pio explicava com precisão aos seus seguidores mais próximos. Enquanto dormimos, as defesas naturais de nossa mente racional diminuem, e nossa alma fica mais sensível às realidades espirituais que normalmente não percebemos durante o estado de vigília. É por isso que tantas pessoas relatam sonhos com entes queridos falecidos precisamente nos aniversários de morte, em datas significativas ou em momentos de grande necessidade espiritual. O Padre Pio revelou que as almas no purgatório têm permissão divina para buscar ajuda daqueles que amaram na terra, e esses sonhos são um dos meios mais diretos pelo qual podem fazer esse apelo. É como se existisse uma janela espiritual entre os dois mundos que se abre mais facilmente durante o sono profundo, permitindo essa comunicação que transcende as barreiras físicas da morte. A intensidade com que a pessoa falecida aparece em seu sonho também carrega um significado específico, de acordo com os ensinamentos do Padre Pio. Quando a pessoa aparece especialmente aflita, com expressão de dor ou implorando silenciosamente com o olhar, isso pode indicar um sofrimento mais intenso no purgatório e uma necessidade urgente de orações. Por outro lado, quando a pessoa aparece mais serena, porém ainda silenciosa e observando, pode significar que está em um estágio mais avançado de purificação, mas ainda necessita de orações para completar sua jornada rumo à luz eterna. O místico Capuchinho explicava que cada alma no purgatório tem sua própria jornada de purificação, e os sinais que nos enviam através dos sonhos podem nos dar pistas sobre seu estado atual e suas necessidades específicas. Esta compreensão não é mera superstição, mas parte de uma compreensão profunda da comunhão dos santos e da realidade espiritual que une os vivos e os mortos. Se você já experimentou esse tipo de sonho e sentiu aquela conexão inexplicável, aquela certeza interior de que não foi apenas um sonho comum, saiba que você foi escolhido para uma missão espiritual de extrema importância. O Padre Pio dizia que ser visitado por uma alma do purgatório é simultaneamente uma grande responsabilidade e uma bênção extraordinária. Se acredita que esse ensinamento pode mudar não apenas a vida eterna de um ente querido, mas também abrir portas de graças especiais para sua própria vida, escreva nos comentários: estou pronto para ajudar essas almas, e inscreva-se em nosso canal para receber mais ensinamentos profundos como este. O conhecimento que compartilharei nos próximos capítulos tem o poder de transformar completamente sua relação com o mundo espiritual e com aqueles que já partiram, mas que ainda precisam de sua ajuda para alcançar a plenitude da paz eterna. A primeira e mais poderosa recomendação do Padre Pio para quem sonha com entes queridos falecidos é a oração do Santo Rosário, mas não de qualquer maneira. Existe uma forma específica que ele ensinava para maximizar o poder intercessor dessa oração pelas almas do purgatório. O rosário é como uma corrente de salvação que você lança para resgatar uma alma que está se afogando no fogo purificador, explicava o santo estigmatizado. Ele recomendava que, após ter um sonho significativo com um falecido, você deveria rezar o rosário completo por 3 dias consecutivos, focando sua intenção especificamente naquela alma. Durante a oração, deveria visualizar mentalmente a pessoa, não como a viu no sonho, triste ou silenciosa, mas envolta na luz misericordiosa de Deus, sendo gradualmente elevada ao céu. Esta visualização não é uma técnica psicológica superficial, mas um ato de fé que potencializa a intercessão, pois como ensinava o Padre Pio, a fé move montanhas, mas o amor move o coração de Deus. Além do rosário, o Padre Pio recomendava uma prática menos conhecida, mas igualmente poderosa: a oferta da Sagrada Comunhão pelas almas do purgatório. Quando você recebe a Eucaristia, esse é um dos momentos de maior união com Cristo, e, consequentemente,
um dos momentos mais poderosos para interceder pelas almas. O santo capuchinho orientava seus filhos espirituais a fazerem uma breve oração silenciosa imediatamente após receberem a comunhão. Senhor Jesus, presente em meu coração neste momento sagrado, peço-te que apliques os méritos infinitos desta comunhão à alma de nome da pessoa, para que seja purificada de todo o sofrimento e admitida a visão beatífica do teu rosto. Esta simples oração, feita no momento em que Cristo está sacramentalmente presente em você, tem um poder extraordinário de intercessão, pois é como se você estivesse emprestando seu próprio corpo como um tabernáculo vivo, através do qual Cristo pode agir diretamente em favor daquela alma. O terceiro pilar essencial no ensinamento do Padre Pio sobre esse tema é o uso da água benta em sua casa, especialmente antes de dormir. A água benta é um sacramental poderoso que afasta influências malignas e cria um ambiente propício para a comunicação sagrada entre os dois mundos, explicava ele. O Padre Pio recomendava aspergir água benta em seu quarto, especialmente em sua cama, fazendo o sinal da cruz e recitando uma breve oração pelas almas do purgatório antes de adormecer. Esta prática não apenas protege seu sono de perturbações negativas, mas também estabelece um canal de comunicação purificado para que, se for da vontade de Deus, aquela alma possa novamente se manifestar em seus sonhos, talvez desta vez, não mais para pedir ajuda, mas para agradecer, ou até mesmo para trazer uma mensagem de conforto ou orientação. O místico italiano explicava que muitas almas, uma vez aliviadas pelo poder de nossas orações, retornam em sonhos posteriores com expressões de paz e gratidão, o que é um sinal de que nossas orações estão sendo eficazes. Existe um aspecto pouco discutido sobre esses sonhos que o Padre Pio abordava com frequência em seus conselhos espirituais: o momento ideal do dia para rezar por essas almas. Segundo ele, as primeiras horas da manhã, entre 3 horas e 6 horas, são especialmente poderosas para a intercessão pelas almas do purgatório. É o momento em que o sacrifício de Cristo na cruz é renovado em todas as missas ao redor do mundo, começando com o nascer do sol, nos diferentes fusos horários. Explicava o santo: se você conseguir dedicar mesmo que apenas 15 minutos desse período sagrado para rezar especificamente pela pessoa que apareceu em seu sonho, o efeito intercessor é multiplicado. O Padre Pio comparava esse momento a uma maré alta de graças celestiais, quando as portas do céu estão mais abertas para receber nossas súplicas pelas almas que sofrem no processo de purificação. Outro ensinamento precioso do Padre Pio refere-se à importância do jejum como complemento às orações pelas almas do purgatório. Quando você sonha com um ente querido mostrando sinais de sofrimento intenso, unir um pequeno sacrifício à sua oração amplia enormemente seu poder intercessor, ensinava ele. Não precisa ser um jejum severo. Pode ser simplesmente abster-se de algo que você aprecia, como um alimento favorito, café, sobremesas ou entretenimento, oferecendo esse pequeno sacrifício pela alma daquela pessoa. O Padre Pio explicava esse princípio espiritual usando uma metáfora poderosa. A oração é como uma carta endereçada ao céu, pedindo a libertação daquela alma, mas o sacrifício é o selo que garante que essa carta chegará mais rapidamente ao seu destino. Esta prática de unir oração e pequenos sacrifícios cria o que o místico Capuchinho chamava de moeda de redenção, com valor inestimável na economia espiritual do purgatório. A recitação do terço da Divina Misericórdia, às 3 horas da tarde, conhecida como a Hora da Grande Misericórdia, era outra recomendação enfática do Padre Pio, para quem desejava ajudar as almas que se manifestavam em sonhos. Nesta hora, as comportas da misericórdia divina estão completamente abertas, e Jesus não recusa nada que seja pedido em nome de sua paixão. Explicava o santo referindo-se à devoção revelada por Jesus a Santa Faustina. Ele orientava seus filhos espirituais a incluírem uma intenção específica durante essa oração. Eterno Pai, ofereço-te o corpo e sangue, alma e divindade de teu diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia particularmente da alma de nome da pessoa e alivia seu sofrimento no purgatório.
O Padre Pio testemunhava que muitas almas foram libertadas do purgatório através dessa poderosa devoção, especialmente quando praticada com fé sincera e amor compassivo. Os sonhos com pessoas falecidas seguem um padrão específico que o Padre Pio nos ensinou a identificar e interpretar. Quando a pessoa aparece triste, cabisbaixa, ou em um ambiente escuro ou nebuloso, isso geralmente indica que a alma está em um nível mais profundo do purgatório, necessitando de orações mais intensas e continuadas. Por outro lado, quando a pessoa aparece em um ambiente de penumbra, mas com alguma luz, ou quando seu semblante está sério mas não angustiado, isso pode indicar que a alma já progrediu em seu processo de purificação, mas ainda precisa de orações para completar sua jornada. O sinal mais encorajador, segundo o Padre Pio, é quando a pessoa começa a aparecer em sonhos subsequentes com um semblante cada vez mais luminoso e sereno, frequentemente rodeada por uma luz suave, ou em um ambiente mais claro. Esse é um indício de que suas orações estão sendo eficazes e que aquela alma está se aproximando da visão beatífica de Deus. As almas no purgatório estão ao mesmo tempo em sofrimento e em profunda alegria, explicava o Padre Pio, pois embora sintam a dor da purificação, têm a certeza absoluta de sua salvação e da visão futura de Deus. Esta realidade paradoxal pode se manifestar nos sonhos através de expressões faciais que misturam dor e esperança, ou em cenários que combinam sombras e claridade. O santo aconselhava especial atenção aos detalhes desses sonhos. Se a pessoa está tentando mostrar ou apontar para algo específico, se está próxima a símbolos religiosos como cruzes ou imagens sacras, ou se aparece junto a outras pessoas já falecidas. Cada um desses elementos pode conter mensagens importantes sobre o estado daquela alma, ou sobre o tipo de ajuda espiritual que ela mais necessita. Os sonhos espirituais são como cartas cifradas do outro mundo, dizia o Padre Pio, e com os olhos da fé e do discernimento, podemos aprender a decifrar seus significados mais profundos. Uma observação crucial feita pelo Padre Pio refere-se à diferença entre sonhos autênticos com almas do purgatório e possíveis enganos espirituais. O inimigo de nossas almas pode por vezes tentar imitar essas manifestações para causar perturbação ou medo excessivo, alertava o santo estigmatizado. A chave para o discernimento, segundo ele, está nos frutos que esses sonhos produzem em seu coração. Um sonho autêntico com uma alma do purgatório, por mais triste ou impactante que seja, deixa em você um sentimento de paz interior, um desejo sincero de orar, e frequentemente uma sutil consolação espiritual após o impacto inicial. Já as falsificações tendem a deixar apenas perturbação, ansiedade paralisante ou medo irracional. O Padre Pio recomendava que, em caso de dúvida sobre a origem de um sonho particularmente perturbador, era aconselhável buscar orientação de um diretor espiritual experiente e, enquanto isso, manter-se na simplicidade da oração confiante, oferecendo missas e orações pela alma em questão, pois mesmo que o sonho não fosse autêntico, as orações nunca são desperdiçadas no tesouro espiritual da Igreja. O escapulário de Nossa Senhora do Carmo era um dos sacramentais mais recomendados pelo Padre Pio, para quem desejava intensificar a ajuda às almas que se manifestavam em sonhos. O escapulário é como um manto protetor que você pode estender espiritualmente sobre essas almas sofredoras, explicava o santo. Ele aconselhava que, ao usar o escapulário diariamente, você poderia oferecer os méritos dessa devoção especificamente pela pessoa que apareceu em seu sonho, rezando ao tocá-lo de manhã e à noite. Ó Maria, por este santo escapulário que carrego em tua honra, estende teu manto protetor sobre a alma de nome da pessoa e acelera sua jornada para a luz eterna. O Padre Pio testemunhava que esta prática gerava resultados espirituais extraordinários, pois o escapulário é um sinal do amor maternal de Maria, e nenhuma mãe resiste ao pedido sincero para ajudar um filho que sofre no purgatório. As missas oferecidas pelas almas do purgatório constituem, segundo o Padre Pio, o auxílio mais poderoso que podemos oferecer a quem se manifesta em nossos sonhos. Uma única missa oferecida por uma alma pode diminuir anos de purificação no purgatório, afirmava ele com convicção baseada em suas visões místicas. O Padre Pio recomendava que sempre que possível, após um sonho significativo com uma pessoa falecida,
Você deveria providenciar a celebração de uma missa por sua alma, participando pessoalmente e comungando com essa intenção específica. Para potencializar ainda mais essa oferta, ele sugeria uma prática especial: chegar à igreja pelo menos 15 minutos antes do início da celebração e, em silêncio profundo, visualizar a pessoa falecida sendo apresentada a Jesus pelo seu anjo da guarda e por Nossa Senhora. Essa preparação espiritual, segundo o santo, criava uma ponte mística entre você, a alma necessitada, e o santo sacrifício que estava prestes a ser celebrado. Nossa capacidade de ajudar as almas do purgatório através da resposta aos sinais que recebemos em sonhos é comparada pelo Padre Pio a um músculo espiritual que se fortalece com o exercício constante da caridade sobrenatural. Quanto mais você responde com orações e sacrifícios a esses pedidos que vêm em sonhos, mais sensível você se torna às realidades espirituais e mais eficaz se torna sua intercessão, ensinava ele. Esta sensibilidade crescente pode se manifestar não apenas em sonhos mais claros e frequentes, mas também em percepções intuitivas durante a vigília, como sentir repentinamente a necessidade de rezar por determinada pessoa falecida, sentir sua presença sutilmente em certos momentos ou lugares, ou receber pequenos sinais na vida cotidiana que lembram aquela pessoa. O Padre Pio explicava que este desenvolvimento da sensibilidade espiritual não deve ser buscado por curiosidade ou por desejo de experiências extraordinárias, mas deve ser acolhido com humildade quando surge naturalmente como consequência de uma vida de oração e caridade para com as almas que sofrem. Cada alma que você ajuda a libertar do purgatório torna-se um intercessor perpétuo por você no céu, ensinava o Padre Pio, revelando o extraordinário benefício espiritual que recebemos ao responder aos pedidos que nos chegam através dos sonhos. Esta verdade espiritual cria uma economia de graças que poucos compreendem em sua plenitude. Quando você dedica tempo, orações e sacrifícios por uma alma que apareceu em seu sonho, você não está apenas praticando uma obra de misericórdia, mas está também construindo uma rede de intercessores celestes que permanecerá ativa por toda a sua vida e até mesmo após sua morte. O santo italiano compartilhava frequentemente histórias de pessoas que experimentaram proteções providenciais, curas inexplicáveis ou conversões profundas após terem se dedicado a ajudar almas do purgatório que haviam aparecido em seus sonhos. É como se essas almas, uma vez libertas, sentissem uma gratidão tão imensa que sua primeira ação no céu é interceder intensamente por seus benfeitores, explicava o Padre Pio. O efeito purificador em nossa própria vida é outro benefício profundo desta prática espiritual. O Padre Pio observava que aqueles que respondiam generosamente aos apelos recebidos em sonhos experimentavam uma transformação gradual em sua própria espiritualidade. Tornavam-se mais desprendidos dos bens materiais, mais compassivos com o sofrimento alheio e mais conscientes da brevidade da vida terrena. Ajudar as almas do purgatório é uma escola de santidade, dizia ele, pois nos obriga a olhar para além do véu que separa este mundo do próximo e a viver com a consciência constante da eternidade. Esta perspectiva transformada naturalmente nos leva a fazer escolhas mais alinhadas com os valores eternos e menos influenciadas por preocupações passageiras, o que por sua vez diminui nosso próprio tempo futuro de purificação. O santo explicava este princípio com uma metáfora poderosa. Cada oração que você oferece por uma alma no purgatório é como depositar antecipadamente uma moeda em sua própria conta celestial, reduzindo a dívida que precisará ser paga após sua morte. Existem também bênçãos temporais que frequentemente acompanham esta obra de misericórdia espiritual, embora o Padre Pio advertisse que estas nunca deveriam ser a motivação principal. Deus não se deixa vencer em generosidade, explicava ele, e aqueles que se dedicam a consolar as almas sofredoras frequentemente descobrem que recebem consolação em suas próprias aflições. Muitas pessoas relatavam ao santo que após períodos de intercessão intensa por almas que haviam aparecido em seus sonhos, experimentavam uma paz interior profunda, a resolução providencial de problemas complexos, ou uma proteção especial em momentos de perigo. Particularmente notável era o testemunho recorrente de pessoas que,
tendo perdido entes queridos de forma traumática ou repentina, encontravam extraordinária consolação e cura emocional através desta prática de responder aos sonhos com orações específicas. É como se Deus permitisse que, através deste ato de caridade para com os mortos, as feridas dos vivos também sejam suavemente curadas. Refletia o Padre Pio, revelando a sabedoria divina que entrelaça o bem-estar dos dois mundos numa tapeçaria de amor compassivo. O Padre Pio nos deixou um legado de orientações práticas sobre como integrar esta resposta aos sonhos com pessoas falecidas em nossa vida espiritual cotidiana. Ele sugeria a criação de um pequeno diário de sonhos espirituais, onde você poderia anotar não apenas os detalhes dos sonhos significativos com pessoas falecidas, mas também as orações oferecidas e as possíveis mudanças observadas em sonhos subsequentes com a mesma pessoa. Este registro se tornará um testemunho vivo da comunhão dos santos e da eficácia da intercessão, explicava ele. Muitos de seus filhos espirituais que seguiram esta prática relataram padrões reveladores que emergiram com o tempo. Sonhos iniciais mostrando grande aflição, gradualmente substituídos por aparições mais serenas, até culminarem muitas vezes em um sonho final de despedida, onde a pessoa aparecia radiante de luz, sorrindo, ou fazendo um gesto de gratidão antes de não mais retornar aos sonhos. Um sinal que o Padre Pio interpretava como indicação de que aquela alma havia completado sua purificação e sido admitida à visão beatífica. A transmissão deste conhecimento espiritual para as novas gerações era uma preocupação constante do Padre Pio. Ensine seus filhos e netos sobre o significado desses sonhos e sobre como responder a eles com orações, recomendava ele, pois em uma época de materialismo crescente, este conhecimento sagrado corre o risco de se perder. O místico Capuchinho alertava que, com a diminuição desta consciência espiritual na sociedade moderna, muitas almas sofrem por mais tempo no purgatório simplesmente porque seus entes queridos não sabem mais interpretar os sinais que enviam ou não acreditam na eficácia das orações pelos mortos. Criar uma cultura familiar, onde esses ensinamentos são valorizados e praticados, não apenas beneficia as almas dos antepassados, mas também fortalece os laços espirituais entre as gerações e proporciona às crianças uma compreensão mais profunda e menos aterrorizante da morte, mostrando-a como uma transição dentro de uma comunidade espiritual ininterrupta que abrange ambos os lados do véu. O momento de agir é agora. Se você já experimentou esses sonhos significativos com entes queridos falecidos, não espere mais nenhum dia para iniciar esta prática de intercessão que o Padre Pio nos ensinou. Cada dia de atraso, advertia ele, é um dia a mais de sofrimento para uma alma que depende de suas orações. Comece esta mesma noite, antes de adormecer, com uma simples oração do rosário oferecida especificamente pela alma daquela pessoa que apareceu em seu sonho. Asperja a água benta em seu quarto se possível, ou simplesmente faça o sinal da cruz com devoção, convidando seu anjo da guarda e o anjo da guarda daquela pessoa falecida para estabelecerem uma ponte espiritual de oração durante seu sono. Nos próximos dias, procure participar de uma missa com essa intenção específica, ou pelo menos dedique alguns momentos de silêncio contemplativo às 3 horas da tarde, unindo-se espiritualmente ao sacrifício de Cristo na cruz pelos pecadores. Como o próprio Padre Pio prometia, nenhuma oração oferecida com amor por uma alma do purgatório fica sem resposta, e nenhum ato de caridade espiritual permanece sem recompensa eterna. O poder transformador deste ensinamento está agora em suas mãos. Use-o para trazer luz àqueles que esperam nas sombras, e ao fazê-lo, descubra quanta luz isso também trará para sua própria jornada espiritual.